de Reumatologia em Lisboa. É coordenador da unidade de esclerose sistémica e capilaroscopia. Muito obrigado pela apresentação. Queria agradecer à FESCA pelo convite que me foi endereçado para participar nesta sessão. Vamos lidar com uma questão muito importante e prática. Na minha perspectiva, temos de ver o diagnóstico da esclerose sistémica não como uma sentença de morte, mas como um parceiro. Um parceiro com quem iremos viver uma vida longa, com a melhor qualidade de vida possível. Será então um prazer para mim estar aqui. Vou apresentar o primeiro orador, o professor Jason Lee, que trabalha com a professora Janet Pope na Universidade de Ontário, Canadá, no domínio da Medicina Interna e Reumatologia. Está a fazer o doutoramento sobre medicina vascular e dedica-se à investigação da esclerose sistémica. O Dr. Lee vai nos falar sobre a previsão do futuro na esclerose sistémica. Dr. Lee? Muito obrigado pela apresentação. Parece que hoje temos o ponteiro a funcionar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer novamente à organização e agradeço à doutora Pope por ter partilhado os slides comigo. Is this working? Está a funcionar melhor? Muito bem. Vou então falar-vos hoje sobre como podemos prever o futuro. E quando me disseram pela primeira vez que este era o título da minha palestra, da minha apresentação hoje, achei que era um grande desafio podermos prever o futuro. Nos próximos 20 minutos, espero manter o tempo, ao contrário de ontem, que falei durante demasiado tempo, mas gostaria de vos falar o que é que acontece a longo prazo ao nível da esclerodermia, pensando também um pouco o que é que vai acontecer à medida que o tempo avança. Fiquei um pouco assustado por esta tarefa que me foi acometida de predizer o futuro, de prever o futuro, e a primeira coisa que me passou pela cabeça foi uma bola de cristal, mas na realidade as bolas de cristal não existem e não podemos prever o futuro com precisão. No entanto, eu decidi utilizar as evidências científicas em vez de uma bola de cristal para tentarmos pensar o que é que pode acontecer no futuro. Tal como ouvimos ontem, a esclerose sistémica ou a esclerodermia tem vários sintomas e quando os doentes são diagnosticados acabam por se sentir um pouco perdidos, como se tivessem que olhar para um mapa do metro, mas não simplificado como aqui em cima, onde temos uma versão simplificada. E aqui embaixo é muito mais complicado e, de facto, a esclerodermia é uma doença que afeta diversos sistemas do corpo humano e, no início, acabamos por nos sentir assustados e vou tentar simplificar este mapa para que ele seja mais parecido com o de cima. Aqui vemos algumas indicações do professor Moangshan relativamente àquilo que acontece na esclerodermia. Independentemente do tipo da doença, seja sistémica ou não, quase todos os doentes com esclerodermia apresentam fenómeno de Raynaud e de alguma disfagia e refluxo. De certa forma, são sintomas universais. As pessoas que apresentam o fenómeno de Raynaud já têm também algumas alterações, cerca de 15% destes doentes já têm algumas úlceras nos dedos e podem apresentar isquemia ou infecções. 15% destes doentes podem também desenvolver outras complicações, fibrose,
tecido cicatricial e também 15% irão desenvolver artrite, miopatias ou doenças ao nível muscular que vai dar-lhes mais dores ou dificultar a movimentação. Outra questão importante tem a ver com as questões da doença difusa e pode dar origem a despoltar também algumas crises ao nível dos rins, principalmente em doentes com a esclerodermia difusa, que analisarei daqui a pouco. Mas lembrem-se desta regra dos 15% para as diferentes possibilidades. Em termos mais específicos, tentando perceber como é que a doença vai progredir no espaço de 10 ou 15 anos, é preciso analisarmos o estado atual. E a classificação utilizada na literatura clássica fala de dois subtipos, os subtipos limitado e difuso. Como vem aqui no lado direito, na parte de baixo, limitado significa que a esclerodérmia afeta apenas a pele, principalmente abaixo dos cotovelos e abaixo dos joelhos. Se houver um espessamento da pele acima do cotovelo ou acima do joelho, é classificado como subtipo difuso. E, de acordo com o subtipo da doença, os impactos vão ser diferentes, tanto em termos do risco de desenvolver outros efeitos mais adversos, como, por exemplo, a implicação dos órgãos internos. Começando com a questão do espessamento da pele. Todos vocês conhecem estes sintomas, o espessamento da pele, que dificulta a abertura dos dedos ou esticar as mãos. E a inflamação, como vê nesta imagem, é caracterizada pelo espessamento e pelo inchaço, mas também uma coloração mais vermelha. Talvez não seja muito visível, diz o orador, mas comparativamente à cor dos dedos, veem que há uma inflamação mais ativa na parte de cima. Esta mão está sempre bastante quente, uma característica da inflamação, que é um dos principais sinais da esclerodermia. À medida que o tempo passa, vê nesta imagem o que pode acontecer, o espessamento torna-se muito grave. Portanto, já há algumas contraturas e uma grande dificuldade em usar a mão de forma funcional, mesmo até abrir os dedos. Portanto, com base na literatura, o que sabemos é que, de acordo com o subtipo, vai ter um impacto sobre o envolvimento da pele. Aqui embaixo temos a forma limitada, em que não há nada acima do cotovelo. E ao longo da progressão da doença, a fibrose vai manifestar-se primeiro nos primeiros 5 anos e depois vai, de certa forma, nivelar ao longo do tempo, sem grande progressão, se não se proceder a tratamentos. Temos aqui na parte de cima o curso normal da doença quando não se faz tratamento. Se tivermos o subtipo difuso, a fibrose e o espessamento vai ter lugar nos primeiros 5 anos da doença, principalmente nos primeiros 3 anos. É aí que a maior parte do espessamento e da inflamação vai ter lugar. Após os primeiros 5 anos, começa-se a ver uma melhoria espontânea no espessamento da pele e alguns de vós que já têm a doença há mais tempo certamente já o notaram. Portanto, depois dos primeiros 5 anos, mesmo sem tratamento, há uma melhoria. Depois, para além destas questões da pele, que são mais ou menos comuns aos dois subtipos, vamos começar a verificar algum compromisso ao nível da função venosa dos próprios vasos sanguíneos, dando origem às úlceras. Em termos dos sintomas vasculares, o fenómeno de Raynaud torna-se mais frequente
e mais difícil de tratar à medida que passam os anos. Os medicamentos deixam de funcionar tão bem e depois de 15 ou 20 anos com a doença do que nos primeiros 10 anos. Nota-se também algumas manchas vermelhas na mão, na cara, na face, mesmo na pele do rosto. E acabam por haver mais manchas também. Estas manchas não são perigosas, mas de facto têm um forte impacto ao nível cosmético. Em termos do envolvimento dos órgãos, que é algo que tem um impacto significativo sobre a qualidade de vida dos doentes. A classificação entre os subtipos difuso e limitado é muito significativa aqui. Se a doença for do subtipo limitado, há menos probabilidade de haver o envolvimento dos rins e de haver crises renais. Também há menos possibilidades de fibrose pulmonar, mas ao longo ou mais tarde, numa fase mais tardia, pode haver hipertensão arterial e pulmonar. Enquanto que com o subtipo difuso pode desenvolver-se outro tipo de problemas que podem até ser fatais. Em termos do subtipo difuso pode haver uma fibrose pulmonar muito cedo, mas a hipertensão pulmonar é menos frequente. Em termos do envolvimento dos órgãos ao longo do tempo, aqui no tipo difuso, os órgãos vão sentir mais nos primeiros 5 anos da doença. Depois destes 5 anos, o envolvimento dos órgãos já teve lugar e provavelmente não vai piorar após os 5 anos de doença. Por outro lado, no tipo limitado, há uma progressão ao longo do tempo, portanto, a hipertensão pulmonar acaba por se manifestar mais tarde na doença, muito mais do que no início da doença, onde se vê mais manifestações ao nível da pele. Com base nos dados conhecidos, já desde os anos 60, 70 e 80, as crises renais ao nível dos doentes com esclerodermia eram muito significativas. Hoje em dia já temos bons tratamentos e sabemos até evitar este problema. E agimos assim que necessário para o tratar. Atualmente a hipertensão pulmonar e a fibrose pulmonar começaram a ser os maiores ou os principais fatores de preocupação. Aqui vemos imagens de um ecocardiograma que analisa a pressão sobre o coração e os pulmões, mas há também testes da função pulmonar para verificar se o oxigênio está a passar bem para a corrente sanguínea ou não, o que tem um grande impacto sobre a taxa de sobrevivência e a qualidade de vida dos doentes. Este é um slide dos Estados Unidos que demonstra a capacidade dos pulmões transmitirem o oxigênio à corrente sanguínea, o que é muito importante a longo prazo. Um fator adicional para a saúde dos pulmões que tem estado a ser desenvolvido na literatura é o risco de desenvolver coágulos sanguíneos. Este artigo foi publicado há 2 anos por mim e pelo Dr. Pope sobre a possibilidade de desenvolver este tipo de problemas com qualquer doença reumática inflamatória. E o risco de embolia pulmonar e de trombose das veias. Parece de facto haver um risco acrescido nos doentes com esclerodermia para este tipo de problemas. Há outros fatores que podem afetar os pulmões e o coração e que devem sempre ser analisados pelas equipas médicas que seguem os doentes. Talvez tenham notado que os apresentadores não falam muito sobre as crises renais, falam muito menos agora do que no passado, porque os incidentes ou os riscos vão reduzindo ao longo do tempo, porque já temos bons tratamentos, mas não é algo que possamos ignorar, obviamente.
Com o subtipo difuso, os riscos são mais elevados e podem ser de facto fatais. Portanto, é preciso continuarmos a acompanhar esta situação. Os doentes muitas vezes perguntam porquê é que já não falamos tanto destas questões e eu respondo que temos que continuar sensibilizados para a questão, mas já há bons tratamentos e têm que ser feitos de uma forma precoce e, portanto, é preciso este acompanhamento. Ontem abordei brevemente esta questão. Nem todos os doentes com esclerodermia têm a mesma experiência ao nível da doença e, como dissemos ontem, é necessário estarem atentos e saberem cada vez mais sobre a vossa doença. É muito bom, portanto, estarem aqui para perceberem também que podem personalizar o tratamento e adaptar às vossas próprias necessidades. Há questões como as doenças musculares, os problemas gastrointestinais e muitos de vocês certamente já experienciaram este tipo de problemas. Há também riscos acrescidos ao nível dos riscos cardíacos, seja ao nível de um ataque cardíaco, seja ao nível dos AVCs, mas tenho a certeza que estão atentos para estas questões. Para resumir, podemos dizer que para compreender a doença é importante sabermos o ponto de partida, verificar se o subtipo da doença se insere ao nível da doença difusa ou limitada. Há uma regra de 15% ao nível do desenvolvimento de complicações nos doentes com esclerodermia. E há algumas doenças que se podem manifestar também à medida que a doença vai progredindo. E aqui neste slide vemos então a bola de cristal em que vou tentar adivinhar como vai ser no futuro. A linha azul é a tendência da espondilose anquilosante entre 1950 e 2005. Trata-se de uma outra doença reumática que era muito grave anteriormente e que deixava as pessoas com graves limitações e que hoje em dia já tem vários tipos de tratamento. Esta curva será então a da esclerodermia. No início temos uma curva semelhante à da espondilite anquilosante e depois vemos que estamos aqui neste ponto em 1965, quando começaram a haver novos tratamentos e tenho esperança nos próximos anos que vão ser brilhantes. Obrigado. Thank you, Dr. Lee, for an excellent and clear. Muito obrigado, Dr. Lee, por uma apresentação tão excelente e clara. A discussão será feita no final da sessão. And now I would like to introduce the next. Agora gostaria de apresentar a oradora seguinte, Kim Fligglestone. É uma doente com esclerodermia que tem lutado uma luta muito longa contra a doença, mas contra o sistema burocrático que frustra tantos doentes. Trabalha em Londres, em Inglaterra, e, portanto, agradeço-lhe a sua presença. Kim? Obrigada, Annalise, pela apresentação. Julguei que íamos fazer as perguntas agora, portanto, no fim terei uma pergunta também. Daqui a 10 anos e uma vida longa com esclerose sistémica, eu já passei muito esta marca dos 10 anos, já vou nos 27, 28 anos. Mas achei os slides do Dr. Lee muito interessantes, porque seguem de facto o padrão daquilo que me aconteceu, a que voltarei em breve. Eu tenho a forma difusa da esclerodermia e no início foi tão rápido, era muito fácil dizer-vos o que eu podia e não podia fazer, porque a minha mobilidade foi muito afetada. Eu sentia-me doente, mas não sabia o que é que isso significava. Eu tinha 29 anos na altura e eu achei, é isto que acontece quando chegamos aos 30? Eu achava que era isso que
que estava a acontecer, porque na altura eu achava que com 30 anos já era velha, agora isso é uma idade que me parece muito jovem. Portanto, fiquei muito incapacitada, estive durante algum tempo com cadeira de rodas e tive uma crise renal que uma certa percentagem das pessoas com a doença difusa também têm. Foi na altura em que descobriram os inibidores da ECA e que me ajudaram muito, e é por isso que eu estou aqui. Estive a fazer diálise durante vários anos. Não sei se já referiram isto, mas as probabilidades de alguém com a doença difusa de terem uma crise renal vão diminuindo. Nos primeiros 4 a 5 anos são mais as probabilidades de ter. Portanto, se passarem os 6 anos, podem estar descansados, mas de qualquer forma devem medir a tensão arterial. Ora bem, perdi-me. Bem, voltando à crise renal, estava a fazer diálise e perdi imenso peso, que é inacreditável olhando para mim agora, mas cheguei aos 37 quilos e não tinha músculo nenhum. E penso que era por esse motivo que eu estava a usar uma cadeira de rodas, porque não conseguia pôr-me de pé. E eu achava que estava lindíssima, eu olhava para o espelho, vinha uma pessoa magríssima e provavelmente eu não estava a ver a realidade. Levou-me cerca de 10 anos a chegar aos 60 quilos, mas fiquei bastante satisfeita por não me pesarem antes de entrar para o avião, porque acho que estou muito acima dos 60 quilos e não quero saber quanto. Não queria mostrar-vos uma imagem completamente negativa. Desenvolvi calcinose numa fase bastante tardia da doença, talvez após 24 anos. Para mim foi algo muito debilitante. Os meus dedos ficaram em muito más condições, especialmente os polegares. Muito francamente, só me apercebi, só quando deixei de conseguir usar os polegares, eu até a essa altura não percebi como eles são necessários. Numa fase inicial da doença fiquei com dificuldade em mexer as mãos, mas quando deixei de usar os polegares devido à calcinose e às dores, tive de recomeçar tudo de novo. Porque os polegares são as nossas ferramentas, são eles que nos permitem comer, vestir, e eu deixei de conseguir fazer isso novamente. Felizmente, melhorei consideravelmente, como veem neste estudo, e não estou a usar pensos. Podem ver-se um pouco do fenómeno de Raynaud, porque eu estou nervosa. Também, há outra coisa que me perturba, que é o facto das gengivas recuarem. Agora já consigo ir ao dentista e abrir bem a boca, o que não acontecia no início, mas os nossos dentes parecem mostrar-se muito mais, e é interessante como muitos médicos acham que as minhas gengivas são grandes. Elas não são grandes, os meus dentes é que aparecem mais. É como perder o tecido mole na sola do pé e nos nossos dedos. E eu, de facto, queria pedir, se houver médicos aqui na sala, estudem os danos nos tecidos moles, porque eles afetam-nos na nossa vida diária de diferentes formas. Penso que isto não fazia parte da minha apresentação, peço desculpa. Continuo a melhorar, a minha mobilidade e flexibilidade estão muito melhores. Não tomo qualquer medicamento imunossupressor, como tomei no início da doença, embora era um tratamento experimental há cerca de 28 anos. O nível de dor melhorou muito e, como eu já disse, a minha boca abre muito bem quando vou ao dentista, e para comer também abre bem, mas os lábios, para onde é que eles foram? Outra melhoria é o facto de não me sentir tão cansada como no início.
Talvez me canse por causa da idade, mas não é aquela fadiga que muitas pessoas referem quando são diagnosticadas com a doença. No início, quando adoeci, eu acordava, ia trabalhar, voltava para casa e deitava-me. Isto continuava todos os dias até ao fim de semana, e no fim de semana tinha de ficar de cama. E quando estava demasiado doente para ir trabalhar, estava demasiado doente, ponto. Lembro-me muito bem da tarefa simplíssima de me vestir, que era muito difícil na altura. Preparar uma refeição, entrar e sair do carro, percorrer um corredor no hospital, porque os corredores dos hospitais são enormes, não entendo porquê, mas parecem intermináveis. E agora consigo fazer isso sem sequer pensar no que estou a fazer. Já está na altura de terminar? Muito bem, estou quase a aproximar-me do fim. Agora vou mudar o registro. Já estou melhor. Queria dizer apenas como acho magnífico este tipo de congresso, porque capacitam-nos, de certa forma, a enfrentar de caras a doença. Talvez ouçamos coisas que não queremos ouvir, mas não é obrigatório que nos vão acontecer. E se acontecerem, nós iremos lidar com elas. Podemos criar uma rede de amigos. Eu venho aqui, conheço novas pessoas e encontro-me com pessoas que já conheço há alguns anos. E tenho toda a certeza que isto me ajuda. Só o facto de me encontrar com outras pessoas e de não enterrar a minha cabeça na areia, como eu fazia no início, ajuda imenso. E é tudo o que eu tinha a dizer. Obrigado por terem vindo e por me ouvirem. E espero vê-los a todos daqui a 2 anos. Estamos um pouco atrasados, mas temos tempo para 1 ou 2 breves perguntas. Já investigaram a incidência de demência nos doentes com esclerodermia? Portanto, a pergunta tem a ver com a incidência de demência na esclerodermia. É uma pergunta excelente. Houve outra pessoa que me fez essa pergunta ontem sobre a incidência da doença de Alzheimer ou de demência. Eu diria que não há necessariamente uma ligação clara entre esclerodermia e demência. Por vezes, há outras coisas que podem vir associadas à esclerodermia, como a depressão, e podem assemelhar-se à demência. Portanto, se tiverem sintomas que vos façam pensar se será isso ou não, talvez devam visitar o vosso médico para que ele possa verificar se é de facto demência ou algo tratável como a depressão. Mas a ligação entre a esclerodermia e a demência não existe neste momento, mas há quem esteja a estudar essa eventual ligação, porque sabemos que há doentes de esclerodermia que têm demência. O que é que queria dizer quando disse que se houver médicos na assistência, por favor, concentrem-se nos tecidos moles? Importa-se de explicar um pouco? Se alguém estiver a fazer investigação, para um projeto de investigação, eu queria saber porquê é que as nossas gengivas recuam, porquê é que os nossos dentes ficam tão salientes, porquê é que perdemos tecidos moles nas palmas dos pés e que causam tanta dor ao andar. É como se estivesse a andar em cima de pedras. A cabeça muda de forma também. Porquê? Se descobrirmos porquê, talvez consigamos inverter esses efeitos. Ou talvez isso já seja possível, mas eu não sei. É possível? Faz parte do mesmo espectro de que as pessoas do painel podem responder. Mas se é parece-me que é uma área que não é abordada pelos reumatologistas, isso, mas se causa dor, devemos concentrar-nos aí.
Eu estou envolvida num projeto que pretende identificar as 10 principais dimensões, as que são mais importantes para os doentes. E os danos dos tecidos moles nunca foram referidos. O que foi referido, de facto, foi a mobilidade, mas é um tópico muito importante. Estava apenas a fazer um apelo. Eu vou fazer um breve comentário sobre isso. Faz parte do processo da doença, a atrofia dos tecidos e a perda de tecidos moles nas pontas dos dedos e na parte de baixo dos dedos dos pés. Tem a ver com a perda de tecido adiposo e as cicatrizes que se criam. Infelizmente, agora não existe um processo para inverter isso, mas a investigação está em curso, porque isso tem a ver com a fibrose da pele e a dos pulmões. A investigação antifibrose está em curso e penso que há medicamentos que estão a ser experimentados, não em humanos, mas em animais, que esperamos nós nos vão dar algumas respostas. Era aquilo que eu estava a falar ontem, quando referi os sintomas que não podemos medir. Não se pode medir a dor que é causada ao andar quando temos falta de tecidos moles nos pés, mas penso que podemos. Essa lacuna pode ser resolvida pelos próprios doentes, como acolchoar a sola dos sapatos ou qualquer coisa desse género. Há uma mulher muito importante da FESCA que está aqui que me falou sobre os sapatos da Skechers. A Beata está aqui. Já houve imensos doentes que compraram estas sapatilhas da Skechers porque é como andar sobre almofadas. Infelizmente não temos tempo para mais perguntas. O futuro na esclerodermia é muito interessante. Agradeço ao Dr. Lee pela apresentação que fez, porque dá esperança aos doentes que poderá haver boas coisas no nosso futuro. E obrigada, Kim, por nos mostrar a perspectiva dos doentes. 10 anos depois, ou 28 anos depois, ela ainda aqui está e temos a certeza que ela estará connosco daqui a 28 anos. Obrigada. Giving the patient side after 10 years. She's still here, and hopefully we know that she's going to be here 28 years. You will be here the next 28 years. Yes. Thank you. Good morning again, everyone. Muito bom dia a todos, novamente. Vamos passar à próxima sessão diretamente. O Dr. Poole, aliás, a Dra. Poole tem de sair pontualmente à 1h. Esta é a última sessão e peço-vos, por favor, não se esqueçam de preencher o vosso formulário de avaliação deste congresso. Preencham rapidamente, não demora nada e vai ajudar-nos a melhorar no próximo congresso. Vou apresentar a minha co-moderadora. Sou a Catarina Rezende,
Sou reumatologista aqui em Lisboa e agradeço à organização o convite para estar convosco e para participar. Trabalho no Hospital de Santa Maria, aqui em Lisboa, com uma equipa de cardiologistas e de imunologistas também ao nível da fibrose pulmonar, principalmente em doentes com esclerodermia. Gosto de facto muito dos meus doentes e de analisar com eles estes problemas. Gostaria de apresentar a primeira oradora, Janet Poole. É uma terapeuta ocupacional da Universidade de New Mexico, nos Estados Unidos, e tem interesse especial ao nível da esclerodermia, principalmente nas questões relacionadas com a fadiga crónica, e que irá fazer a sua apresentação. Okay, good afternoon, everybody. I suppose you are. Muito bom dia. Provavelmente já estão cansados depois destes dias com tanta informação e agendas tão sobrecarregadas. Mas vou falar-vos sobre a fadiga, que vai muito para além do cansaço. Como é que podemos definir fadiga? Fadiga é um sentimento de cansaço físico e falta de energia. Não tem nada a ver com a tristeza ou com a fragilidade ou a fraqueza. Uma pessoa com esclerodermia descreve a fadiga como uma fadiga extrema. Quando se chega a casa ao fim do dia, nos deitamos no sofá, passamos a correr para a cama, sentindo-nos em coma. Esta fadiga extrema não é o tipo de fadiga que sentimos normalmente e que se nos iria passar se descansássemos um pouco. O objetivo da minha sessão hoje é dar-vos algumas ideias sobre como podem gerir melhor a energia para gerir melhor a fadiga. E eu penso na energia como se fosse dinheiro no banco. O Dr. Parker ontem falou sobre a energia como uma forma de recarregar as baterias, portanto podemos pensar que a energia é como uma bateria ou como dinheiro no banco. Temos então uma conta bancária cheia de energia. Gastamos de energia em várias coisas. E vamos reduzir o saldo à medida que fazemos levantamentos. Mas também podemos fazer depósitos que vão melhorar o saldo da energia. Também podemos transferir de um banco para outro. E se o nosso saldo estiver baixo e a energia estiver baixa, podemos ter um orçamento ou um fluxo financeiro que nos permita, de facto, utilizar esse dinheiro, essa energia, da melhor forma possível. Se gastarmos e não substituirmos ou não fizermos estes depósitos, vamos ficar pobres em termos de energia, vamos ter um déficit de energia. Então, e como é que podemos depositar energia? Uma das formas é através de uma nutrição adequada. Já ouvimos falar disto nas diferentes sessões. Precisamos também de hábitos de sono saudáveis. Ir sempre para a cama perto da mesma hora, não utilizar o computador antes de ir dormir, não ver programas de televisão muito movimentados, e é importante continuarmos ativos, mas haver este bom equilíbrio com o descanso para que possamos gastar energia sem nos fatigar. E como é que podemos gastar menos energia? Uma boa forma é utilizar mecanismos do nosso corpo que funcionam a nosso favor e também organizar as nossas estações de trabalho. E não estou a falar da estação de trabalho do computador, mas provavelmente tem uma zona de lavandaria, uma zona onde preparam as refeições, etc. As diferentes atividades que vão fazendo ao longo do dia. Utilizem a tecnologia tanto quanto possível e simplifiquem ao máximo as vossas atividades. E, de facto, o descanso é uma coisa importante.
E é importante descansarmos antes de atingirmos o grau excessivo de fadiga. Portanto, podemos ter pequenos momentos de descanso, como as chamadas power naps, as cestas rápidas. E devemos alternar entre tempos de trabalho e tempos de descanso. Devemos planear bem os nossos momentos de descanso. Podem utilizar, por exemplo, os vossos telemóveis como fazem para marcar todas as atividades, mas não põem lá os tempos de descanso, certo? Portanto, ao analisar a semana, a nossa agenda, devem também identificar ao longo do dia períodos onde possam descansar e quando toca o telemóvel verificam que de facto é uma chamada de atenção para poderem então ir descansar e precisam de o fazer antes de se sentirem cansados. Tentem diferentes tipos de descanso. Podem deitar-se, mas sabem que isso nem sempre é possível, dependendo do lugar onde estamos. Mas podemos reclinar-nos um pouco numa cadeira, com um bom apoio para os braços e para as pernas. Algumas pessoas podem dormir. Há pessoas que são fantásticas nas power naps, apagam-se durante um bocadinho e estão como novas logo a seguir. Ou podem também fazer algumas atividades, como ouvir música, atividades calmantes, mas enviar mensagens, SMS, não é descansar. Andar a pesquisar na internet ou a olhar para páginas na internet, isso não descansa. Portanto, descansar é descansar, está sossegado. Ler, por exemplo, pode ser uma atividade de descanso, mas se o livro for muito pesado, vão fatigar os vossos braços, mas podem utilizar um sistema como o Kindle para lerem no ecrã do vosso telemóvel ou de um dispositivo desse tipo. E, portanto, o que estou a tentar dizer-vos com tudo isto é que a forma como descansamos também é importante. E como é que podemos gastar menos energia? A questão da mecânica corporal. Quando estamos em pé, bom, já ouvimos falar dos sapatos e da importância dos sapatos. Em Lisboa já vi muitas pessoas a tentarem equilibrar-se em saltos altos no meio desta calçada, o que é um completo disparate. Portanto, é importante termos um bom posicionamento, uma boa postura do nosso corpo. Podem, por exemplo, levar um pequeno banco como aquele que tem ali no ecrã, onde podem sentar quando têm que esperar, por exemplo, numa longa fila. Quando nos sentamos, devemos estar bem sentados, com uma postura adequada, ambos os pés pousados no chão, toda aquela parte da postura ergonómica que devemos utilizar. Muitas vezes nos computadores já fazemos isto, mas quando utilizamos os portáteis ou quando estamos a utilizar os nossos telemóveis, temos o pescoço e a cabeça pendente para baixo. Claro que não podemos pôr os telemóveis à frente dos nossos olhos porque vai cansar os nossos braços. Portanto, isto são questões que temos que pensar. Devemos utilizar também a tecnologia para reduzir o consumo de energia, utilizar dispositivos elétricos à nossa disposição e beneficiando o máximo deles. Quaisquer ferramentas mecânicas, robôs de cozinha, aspiradores, tudo aquilo que possa facilitar as vossas tarefas. Algumas destas coisas parecem um bocadinho caras, então peçam como presente de Natal aos vossos familiares, porque toda a gente tem dificuldade em pensar o que é que vai oferecer às outras pessoas. Pensem nos dispositivos ergonómicos que podem ajudar a realizar as tarefas, poupando bastante energia. Podemos ter alicates que possam permitir agarrar em qualquer coisa, dispositivos ativados pela voz, iPads, dispositivos móveis, computadores que podem utilizar com a ativação pela voz, o Bluetooth, por exemplo, que utilizamos, e como estão a ver, eu não percebo nada de tecnologia, diz a oradora, mas pronto, pensem em ferramentas ergonómicas que podem ser de jardinagem, por exemplo, que nos permitem segurar na pega de uma forma diferente e, portanto, muito mais cómoda. Utilizem rodas em tudo aquilo que puderem.
um carrinho que vos ajude a transportar as compras quando vão fazer compras mais longe, quando vão ao mercado. Utilizem mochilas com rodas, malas com rodas que não exijam que vocês peguem num peso tão elevado. Portanto, todas estas coisas podem ser úteis para a poupança de energia, para reduzirmos ao máximo o nosso consumo de energia e não nos sentirmos tão cansados. Em termos das estações de trabalho, que podem ser diversas, podem ser para a preparação de refeições, podem ser quaisquer outras estações de trabalho de acordo com as vossas tarefas. Arrumem as coisas de forma a que sejam fáceis de alcançar, numa altura que vai dos vossos joelhos ao vosso peito, para não terem que andar no chão de joelhos à procura de qualquer coisa. Coloquem os artigos que utilizam mais frequentemente em locais de fácil acesso. Arrumem as coisas o melhor possível e tentem guardar os artigos no local onde vão utilizar. Por exemplo, se tiverem que limpar as casas de banho, mantenham os produtos de limpeza da casa de banho dentro da própria casa de banho, para não terem que andar no corredor para trás e para a frente e ir buscá-los à cozinha. E isso vai permitir-vos poupar energia. You can also simplify your activity. Podem também simplificar as vossas atividades, o que ajuda a poupar energia. Se nós eliminarmos passos nas atividades, por exemplo, não levar uma refeição desde a cozinha até à casa de jantar e andar para trás e para a frente, ou então podem ser os convidados ou as pessoas da família a fazerem este tipo de serviço. Claro que os hábitos são diferentes nos diferentes países, mas é algo que se pode facilmente fazer. Ou então podemos eliminar as atividades. Há muitas pessoas que ainda passam a ferro, mas parem de passar a ferro, parem de fazer estas coisas quase desnecessárias e que não precisam de estar a fazer. Tentem mudar a atividade. Comprem, por exemplo, misturas para salada ou vegetais já cortados e lavados prontos a utilizar. A família pode não gostar tanto destas opções, mas têm que poupar energia. Utilizem copos, pratos e talheres descartáveis para não terem que os lavar a seguir. E o que é que podemos fazer quando os níveis de energia estão baixos? Estamos aqui ao nível da orçamentação energética, diz a oradora. É preciso organizar as coisas. Uma mãe disse-me, quando a minha filha quer fazer algo divertido, fazemos alguém que eu me possa sentar e no dia seguinte ficamos em casa. E é isto que eu quero dizer com o planeamento e com a organização. Num dia gastamos energia, no dia podemos poupar. Uma coisa que me irrita de manhã é tentar escolher a roupa que vou vestir. Algumas das senhoras partilham esta preocupação. O que é que vamos vestir amanhã para ir trabalhar? Podemos pensar, por exemplo, no que é que vamos vestir durante toda a semana e as refeições também que vamos fazer durante a semana, e podemos poupar esse tempo e esses problemas. Devemos também estabelecer prioridades. Quais são as coisas mais importantes, as coisas que têm realmente que ser feitas, e quais são as coisas que não precisam de ser feitas ou podem ser feitas mais tarde ou por outra pessoa. Analisem os vossos padrões. Nós temos padrões demasiado elevados para nós próprios e vamos gastar imensa energia a fazer coisas que não precisávamos de estar a fazer. As toalhas podem não estar dobradas, a máquina da louça pode ainda estar cheia da louça e alguém a vir arrumar mais tarde. Podemos não passar a ferro as toalhas ou os lençóis que vamos usar a seguir, etc. Mais uma vez, a questão do estabelecimento de prioridades. O que é que tem que ser feito? O que é que os outros esperam de mim? Nós temos muitos papéis, fazemos parte de uma família, principalmente as mulheres. As mulheres são mães, mulheres, irmãs, amigas, companheiras, empregadas. São demasiadas coisas. O que é que podemos eliminar de tudo isto? Quais são as coisas que não precisam realmente de ser realizadas? E em
quem é que eu posso delegá-las? Será que o meu marido pode ir fazer aquela atividade, um amigo ou os nossos filhos? Uma mãe disse-me, sabe que uma pessoa, uma criança de 8 anos é capaz de fazer o seu jantar, pode apenas ir buscar um hambúrguer ao fundo da rua e já temos o jantar à nossa frente. Portanto, mesmo uma criança de 8 anos pode ajudar muito a mãe ou o pai nas suas atividades, desde que haja a supervisão adequada, obviamente. Analisem os vossos padrões e as vossas expectativas. Os vossos padrões afetam as vossas atividades? Esperamos demais de nós próprios? Será que me forçam a utilizar demasiada energia? Será que posso baixar estes meus altos padrões um bocadinho e continuar a viver bem? Se eu preparar alimentos que já vêm pré-preparados do supermercado, que vêm congelados, será que não posso estar aqui a poupar tempo para passar com os meus filhos, para ver televisão, ir ao centro comercial, ao jardim zoológico, um programa deste tipo com os meus filhos? Será que não poderei, se fizer todo este tipo de organização, será que não vou poder ter mais tempo para descansar e para me sentir também melhor? São questões muito importantes e nos próximos slides vou mostrar-vos a organização de um dia e como podemos fazê-la. Não se esqueçam de pôr nas vossas agendas, nos vossos telemóveis, este tempo de descanso. Isso 10, 15 minutos muitas vezes é suficiente. Aqui temos um exemplo de um plano semanal. Não se esqueçam mais uma vez de colocar os tempos de descanso. Se ainda estiverem ativos no trabalho nos Estados Unidos, as pessoas podem, por exemplo, ter direito a alterar as suas folgas ou até os pequenos intervalos que têm ao longo do dia. De acordo com a legislação americana, isto é possível. Não sei se acontece o mesmo nos países europeus, mas é possível que possam também alterar ligeiramente os vossos horários para pôr os tempos de descanso. Em termos de conclusões, é importante tomar decisões sobre os locais e as coisas com as quais queremos gastar a nossa energia e estabelecer prioridades. Que energia é que queremos despender aqui ou ali? Podemos poupar de um lado e utilizar mais no outro lado. E reavaliem os vossos altos padrões. E não se esqueçam de integrar os tempos de descanso durante o dia e durante a semana para poderem depositar o descanso, utilizando principalmente uma boa nutrição, bons hábitos de sono, mantendo-vos ativos, mas com tempos de descanso, utilizando a mecânica corporal, uma boa organização das estações de trabalho e a tecnologia e simplificando as ações. Podemos de facto ter muito mais energia se formos bons a estabelecer prioridades, fizermos um bom planeamento, reavaliarmos os nossos altos padrões e fazer as escolhas adequadas. E teremos então perguntas mais tarde, aparentemente. Okay, so my next A minha tarefa seguinte consiste em fazer convosco um exercício respiratório que vos vai permitir descontrair. Queria que pousassem o que têm nas mãos. Não têm de escrever nada, ouçam apenas, fechem os olhos. Se não se sentirem à vontade a fechar os olhos, podem olhar para a fotografia do pôr do sol. Ponham-se à vontade. Fechem os olhos. Enquanto deixam que o corpo sossegue, levem a vossa atenção para o facto de estarem a respirar. Tornem-se cientes do movimento da respiração, quando o ar entra no corpo e sai do corpo. Não manipulem a respiração de forma alguma, nem a tentem alterar.
Estejam cientes da respiração e das sensações associadas à respiração. Observem a respiração no fundo da vossa barriga. Sintam o abdômen a expandir-se quando inspiram e a recolher-se em direção à coluna quando expiram. Estejam atentos a cada momento, em cada respiração. Não tentem fazer nada, não tentem chegar a lugar nenhum. Estejam apenas em conjunto com a vossa respiração. Toda a vossa atenção deve ser dedicada a cada inspiração e expiração. À medida que se seguem uma à outra num ciclo interminável. Vão verificar que de tempos a tempos a mente vai vaguear para pensamentos. Quando notarem que a vossa atenção já não está aqui e já não está com a vossa respiração, e sem se julgarem a vocês mesmos, voltem a levar a vossa atenção à respiração e guiem a vossa respiração, totalmente conscientes de cada respiração, de cada momento para cada momento. Sempre que encontrarem a vossa mente a vaguear, a afastar-se da respiração, tragam-na de volta ao presente, ao momento presente, observando o fluxo de cada respiração. Utilizem a vossa respiração como uma âncora para focarem a vossa atenção, para vos trazer de volta ao presente. Sempre que notarem que a mente está a ficar absorvida com algo ou a reagir a algo, utilizem a respiração para chegarem a um estado de consciência descontraída e de sossego. Enquanto observam a respiração, podem verificar que, volta e meia, notam algumas sensações no vosso corpo. Enquanto mantêm a consciência da respiração, vejam se é possível expandir o vosso campo de consciência para incluir a sensação do vosso corpo enquanto um todo. Sintam o corpo da cabeça aos pés e fiquem cientes de todas as sensações do vosso corpo, porque agora estão a observar não só o fluxo da respiração, mas também a sensação do corpo como um todo. Estar aqui com os sentimentos e sensações que surgem a qualquer momento, sem os julgar, sem reagir a eles. Estejam apenas plenamente aqui, plenamente cientes. Plenamente presentes, sejam quais forem os vossos sentimentos e a presença do corpo como um todo. Uma vez mais, sempre que notem que a vossa mente está a vaguear, tragam-na de volta à respiração e ao corpo, enquanto estão aqui sentados, sem ir a lado nenhum, sem fazer nada. Simplesmente estando aqui sentados. De momento para momento, plenamente presentes, plenamente convosco próprios. E restabeleçam a vossa consciência no corpo como um todo e na respiração, enquanto ela entra e sai do vosso corpo, voltando para uma sensação de plenitude de cada inspiração e plenitude de cada expiração. Se acharem que estão a entrar numa corrente de pensamentos e notarem que já não estão a observar a respiração, utilizem a respiração e a sensação do corpo para se ancorarem e estabilizarem no presente. Estejam com a vossa respiração em cada momento. Fiquem em sossego à procura de nada, tal como estão. Tal como tudo acontece, estando aqui apenas no momento. À medida que nos aproximamos do fim da prática, devem dar-se crédito por terem passado este tempo a alimentarem-se a vocês próprios, por se permitirem estar num estado de não fazer, num estado de estar presentes, por terem dado intencionalmente tempo para serem apenas quem são.
enquanto regressam ao mundo, deixem que os benefícios desta prática se estendam a todos os aspectos da vossa vida. Agora podem abrir os olhos e voltar ao presente. Thank you, Dra. Janet. Muito obrigada, Dra. Janet. A próxima oradora é Ellen Lever e Irvin Lever, que são de cidadãos holandeses que vivem na Suécia e que têm uma forte participação na FESCA. E vão falar-nos da vida que têm. Thank you very much. Muito obrigada. Boa tarde. Chamo-me Ellen Lever. Ali está o meu marido, Erwin. Vou falar-vos sobre como partilhar a esclerodermia com um ente querido. Como família, vem aqui a minha família, mudámos-nos da Holanda para a Suécia já há 10 anos. Talvez não tenha sido uma escolha muito inteligente ir para um país com invernos muito frios, mas nessa altura eu não sabia que ia receber o diagnóstico de esclerodermia. E ir dar uma volta com um cão requer que eu use muita roupa. Como é que eu posso compartilhar a esclerodermia com um ente querido? É uma boa pergunta, mas sem resposta óbvia. Só vos posso dizer como é que nós lidamos com isto. Quando me pediram para falar sobre este assunto e se eu podia mostrar uma fotografia do meu marido a fazer tarefas em casa, quase que entrei em pânico. Sempre que eu contava isto aos meus amigos ou familiares, começavam a rir-se. Portanto, gostaria de começar a apresentação mostrando uma fotografia do meu marido a fazer trabalhos em casa. Mas, em vez disso, vou-vos mostrar uma fotografia que retirei da internet de um alce a atravessar a estrada. Porque acontece tantas vezes e nós nunca temos a câmara nas mãos quando isto acontece. Os talentos do meu marido estão noutra área. Eu nunca fui muito aventureira nas viagens, nunca viajei sozinha para o estrangeiro e nunca senti o desejo de o fazer. O Erwin está habituado a viajar, sempre gostou e viaja muito em trabalho. Apenas 3 meses depois de eu receber o diagnóstico, por coincidência, vi na internet algo sobre um congresso mundial de esclerodermia. Contei ao Erwin e ele sugeriu imediatamente que fôssemos ao congresso. Comprámos os bilhetes e inscrevemos-nos para o congresso. Foi uma experiência muitíssimo positiva. Foi a primeira vez que me encontrei com outros doentes. E se não fosse ele, provavelmente eu não teria vindo a este congresso e teria perdido a oportunidade de encontrar todas estas pessoas gentis e de fazer tantos novos amigos. O Erin tem um trabalho muito ocupado e está fora muitas noites por dia. E é por isso que é difícil partilharmos o trabalho em casa. O trabalho exige sempre que ele viaje muito e eu estou habituada a isso. A única diferença é que a minha saúde já não é como era. Sempre fui muito rígida comigo própria no que se refere às tarefas de casa. Por exemplo, a roupa tinha de ser lavada no fim de semana e passada no fim de semana. Sempre que aspirava tinha de passar a esfregona depois e as janelas tinham de ser limpas de poucas em poucas semanas e assim por diante. Isso já não é possível. Tenho de me permitir ficar cansada e adiar as coisas que podem ser adiadas. Tento ser mais descontraída, mas por vezes é muito difícil. O meu marido ajudou-me a lidar com o meu diagnóstico. Quando fui diagnosticada e tive de ser submetida à quimioterapia, tudo isto me assoberbou. Só pensava em coisas más que podiam acontecer.
e na altura fiquei muito deprimida. O Erin, por outro lado, começou a ler tudo o que conseguia encontrar na internet sobre a esclerodermia e queria que eu o fizesse também. Eu não queria. Mas ele imprimiu tudo o que encontrou e que achou interessante e guardou para que eu pudesse ler mais tarde, quando tivesse vontade. Mas mais tarde, ele teve problemas a lidar com tudo isto também. Nessa altura eu já me sentia melhor e tentei convencê-lo de que tudo ia correr bem. Apesar do seu horário apertado, ele tenta planear o trabalho quando eu tenho de ir para o hospital para fazer exames, por exemplo. Ele pode, por exemplo, ir e visitar clientes próximo do hospital e ele marca o quarto no hotel lá perto. Então, em vez de eu ficar a dormir no hospital, fico a dormir no hotel com ele. E, portanto, de repente, passamos a ter momentos de qualidade em conjunto. Partilhar a esclerodermia com um ente querido não diz respeito apenas a um cônjuge. Nós somos pais orgulhosos de 3 crianças que tinham 13, 11 e 8 anos quando eu fui diagnosticada. Eles entendem que eu por vezes estou cansada. Nunca me ajudam muito, mas quando eu estou cansada, eles tentam fazer um pouco mais. Eu faço parte da direção da Associação Reumática Local, que organiza sessões de aeróbica para doentes com doenças reumáticas. Um dos meus filhos voluntariou-se para ser instrutor destas aulas. O processo de escrever esta apresentação fez-me perceber que nós partilhamos o fardo da esclerodermia, embora no início eu só visse as coisas que não funcionavam. E espero que a minha história vos tenha dado inspiração para pensarem nesta pergunta: como é que partilham a esclerodermia com os vossos entes queridos? Muito obrigada. The next speaker. A próxima oradora é Mervat Gafar, é uma mãe solteira com esclerodermia que vive na Suíça. E ela vai nos falar um pouco sobre as dificuldades que enfrenta na sua doença e o tema é encontrar o meu caminho como mãe solteira. Yes. Good afternoon, everyone. Muito boa tarde a todos. Devo confessar que estou um bocadinho nervosa, porque a última vez que falei com tantas pessoas foi na universidade e já vão muitos anos. E foi na tribuna, portanto a situação agora é muito diferente. Estar aqui à vossa frente para falar da minha experiência enquanto doente com esclerodermia. Devo dizer-vos também e admitir que nos últimos dias tive uma grande pressão na minha vida, uma mudança de casa e foi para mim uma surpresa poder viajar, porque nem se conseguia encontrar o bilhete nem as coisas que precisava de trazer. E apenas nas últimas horas consegui preparar a minha apresentação. Portanto, estou muito contente por poder partilhar convosco esta minha apresentação. Chamo-me Mervat Gafar e sou uma doente da Suíça. Estou aqui para vos falar hoje sobre a esclerodermia e os grandes desafios que enfrentei na minha vida sendo mãe solteira. Posso começar um pouco pela minha história enquanto mãe solteira. Sou mãe de 3 rapazes, agora já jovens rapazes. E desde 2002 que sou mãe solteira. Naquela altura, um deles tinha 8 anos, o mais velho, e os 2 gêmeos tinham 5 anos de idade. Sou de origem egípcia, um local com muito sol e calor.
mas muitas vezes as coisas na nossa vida mudam rapidamente, completamente. E casei-me com um homem suíço e decidi ir viver na Suíça, que é bastante diferente, principalmente em termos de clima, como podem perceber. A minha família e os meus amigos estão a quilómetros de distância. 2 dos meus filhos têm síndrome de déficit de atenção. Já alguns de vocês devem ter ouvido falar deste síndrome. É uma síndrome que afeta crianças e jovens e que pode manifestar-se de uma forma hiperativa ou não. Um dos meus filhos é gravemente afetado por esta síndrome, com manifestações principalmente ao nível escolar e estamos sempre a lutar contra isso. E também sou forçada a trabalhar, apesar de adorar o meu emprego, às vezes é difícil. Como é que tudo começou? Os anos passaram com grandes lutas cada vez mais duras ao longo do tempo e tenho que fazer tudo para poder providenciar o que os meus filhos precisam. E no início eu pensava, o que é que se passa comigo? Porque é que eu me sinto sempre cansada? Porque é que nunca tenho energia? Em 2007, uma inflamação grave causou uma trombose que ameaçou a minha vida e nunca ninguém me soube explicar a razão dessa inflamação. Comecei a ter as mãos frias, mas já sentia isso muitos anos antes e naquela altura o médico não me falou de Renault. Antes, pelo contrário, dizendo-me que provavelmente era uma reação do meu organismo ao clima suíço. O dia em que a esclerodermia me foi apresentada, os meus filhos absorviam completamente todas as minhas forças, todo o meu tempo e precisavam de que eu trabalhasse muito afincadamente, sentia-me exausta, exaurida todos os dias. Mesmo assim, casei-me uma segunda vez. A seguir, começaram a aparecer calcinoses nos meus dedos das mãos, o que me levaram a procurar uma explicação. No Hospital Clínico da Universidade de Zurique foi finalmente analisada e observada em 2012, confirmando-se o diagnóstico de esclerodermia sistémica, mas eu não tinha ideia do que é que isso era. A partir desse dia, comecei a procurar toda a informação possível. Fiz pesquisas intensivas e, finalmente, a esclerodermia começava a ter uma face na minha cabeça. Começava a perceber a imagem da esclerodermia. E, passado algum tempo, comecei a sentir-me cada vez pior, não conseguia levantar-me de manhã e acabei por perder o meu emprego. Já não me sentia feliz de forma nenhuma. A fadiga atacava-me todos os dias e era um estado permanente. Penso que o meu marido não percebia o que é que eu passava e o meu casamento acabou por fracassar também. O que me fez ficar ainda mais triste e infeliz foi começar a perceber que já não conseguia dar o apoio necessário aos meus filhos, o apoio que eu sabia que eles precisavam, e comecei a pensar que não era um facto que eu pudesse aceitar. Comecei a ter problemas a respirar e os exames anuais acabaram por manifestar e por mostrar que as trocas de oxigênio não estavam a dar-se adequadamente, um sinal de que tinha hipertensão pulmonar, pelo menos os primeiros sinais da hipertensão pulmonar. Tive a sorte de ter sido diagnosticada de uma forma muito precoce
precoce e, como já foi indicado aqui pelos professores nas suas apresentações, que é um facto extremamente importante fazer um diagnóstico precoce para ter uma intervenção precoce. Acabei por começar a ter muitas limitações ao nível das minhas atividades e, como não conseguia trabalhar, acabei por me sentir isolada socialmente. Naturalmente que as restrições e as limitações financeiras começaram a também ser significativas. Acabei por receber uma pensão bastante reduzida e decidi mudar de casa, como vos disse há pouco. Mudei há poucos dias. Não só a fadiga, mas também a grande dificuldade em respirar começaram a ser factos da minha vida. Comecei a perceber que quando o meu corpo pedia, eu tinha que descansar e não só quando tinha permissão para o fazer. Percebi também que os meus filhos tinham tanto medo como eu desta doença misteriosa chamada esclerodermia, mas nunca me mostraram, nunca demonstraram ou admitiram ter este medo. E acabei também por perceber que é preciso continuar a dar aos meus filhos amor e todos os cuidados possíveis, mesmo quando já não tenho capacidade para lhes dar outro tipo de apoio. E acho que é muito importante fazermos de facto todos os possíveis para fazer uma identificação precoce dos problemas. Acabei por começar a fazer tratamentos com o Bosentan e que me está a ajudar bastante ao nível respiratório. Muitas vezes pergunto a mim própria, será que os anos e anos de luta, de sofrimento, fizeram com que eu ficasse doente com a esclerodermia ou será que foi ao contrário? Não tenho resposta até agora. Eu sei também, ou pelo contrário, também sei que a esclerodermia tem um papel muito importante na minha vida, porque me permite ouvir a voz do meu corpo, as necessidades do meu corpo e quando tenho que descansar, tenho que descansar. E como é que supero os meus medos? Tenho de admitir que posso vir a ter uma fibrose pulmonar. Tenho medo das alterações que podem ocorrer na minha aparência, medos que todos nós aqui partilhamos certamente. A minha recomendação a todos os doentes com esclerodermia é obterem mais conhecimento sobre a vossa doença, sobre a nossa doença, porque é a única forma de podermos estar mais confiantes. A parte positiva é que aprendi muito mais sobre mim e percebi que a minha existência é algo importante. Em termos de lições aprendidas, posso dizer que a esclerodermia não é o fim, pode ser de facto um início promissor e espero que se lembrem sempre desta mensagem. Lembrem-se que está tudo bem mesmo quando não somos perfeitos. E aqui temos fotografias com os meus 3 filhos. Esta foto foi tirada em Londres há alguns anos e espero poder continuar a viajar porque é algo que eu adoro fazer. E aqui veem os meus jovens homens há cerca de 2 anos. Não é fácil, nem sempre é fácil ser uma mãe solteira, mas vale muito a pena. Vale muito a pena pelo orgulho que me pode dar. Thank you so much. Obrigada, Mervat, por esta história comovente da sua vida. Penso que ouvimos muitas histórias de coragem e isso prova que a esclerodermia não é só uma doença diferente em cada pessoa, mas que todas as pessoas têm desafios totalmente diferentes a ultrapassar e diferentes formas de relacionamento. Podemos ter agora perguntas? Mervat, quer vir para aqui, caso alguém lhe queira fazer uma pergunta?
silêncio absoluto. Alguma pergunta para a doutora Poole? Se não há perguntas, peço desculpa por ter feito vir para aqui, Marvat. Agora, para encerrarmos, vamos ter uma outra meditação para alívio do stress. Vou colocar a apresentação e, como ontem, se preferirem sair e estar lá fora com as outras pessoas, como isto é o encerramento do Congresso, estejam à vontade. Se quiserem ficar aqui 10 minutos com um filme muito sossegado e com meditação, podem ficar aqui na sala. Preencham, por favor, os questionários e voltem daqui a 2 anos para o próximo congresso. Espero que se tenham divertido. Vamos implementar todas as recomendações que nos derem nos questionários. Aproveitem a estadia em Lisboa esta tarde. Espero que consigam ter um bom almoço, algures em Lisboa. E muito obrigado pela vossa atenção. Em nome de todas as pessoas na FESCA, uma vez mais, vamos ter as informações no website.